Aline Palácio, muito bom dia, Aline Muito Palácio. bom dia para todo mundo que segue com a gente nessa manhã ensolarada. Quarta-feira, 20 de abril, a gente aí na véspera de mais um feriadão prolongado. Amanhã, Exatamente. Tiradentes, 21 de abril, feriado nacional. Lembrando que não teremos a nossa programação ao vivo, mas você pode e deve continuar ligadinho na Master Web Rádio, porque a rádio é 24 horas também. Muito bem, 24 aos sábados, horas. domingos e feriados. Com muita música, muita coisa boa aqui na Master Web Rádio. E nosso papo sob medida no ar na edição da quarta-feira, né? 20 de abril, que você falou, essa véspera de feriado. Eu e você aqui, nosso convidado já tá por aqui. É isso aí, a gente começou diferente nosso programa hoje com uma trilha sonora escolhida. Escolhida pelo convidado, pelo nosso Wesley. Convidado, é isso aí, Wesley Poison. Bom dia China, bom dia Aline, é um grande prazer estar aqui com vocês nessa véspera de feriado. Muito obrigado pelo espaço dado para falar sobre arte, sobre o livro. Eu gostaria também de falar um bom dia para todos os telespectadores que estão acompanhando a gente pela live, que estão acompanhando pela rádio. É uma grande honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. É isso aí, lembrando que os nossos espectadores, né, nossos web espectadores podem participar pelo facebook.com/Master Web Rádio Oficial. Wesley que escolheu essa trilha sonora aí. Por que essa escolha, Wesley? Esse estilo de música de flashback, eu tenho lembranças desde quando eu era criança. Eu cresci escutando Rick Astley, Cyndi Lauper, minha mãe escutava muito Kid de Abelha também. Que legal. Então, eu até estava conversando com o China aqui agora há pouco, a gente tem, conforme vai passando o tempo, nós vamos tendo uma visão diferente sobre as músicas que nos eram apresentadas quando éramos crianças. Então, tem um ar muito especial para mim esse tipo de som de flashback. E é interessante ver a importância das referências, do que os nossos pais nos mostram, nossos avós, os adultos que nos guiam aí pela infância, porque essas referências ficam e nos ajudam a trilhar o nosso caminho. Com certeza, tem um marco muito grande assim na vida da gente, né? Uma influência muito grande, uma forma assim, principalmente quando a gente é criança, que você está começando a ter a percepção da vida, os artistas eles trazem uma visão desconstruída das coisas pra gente, fora do que é considerado padrão assim, né? É verdade, é verdade. E isso vai determinar, inclusive, a questão da nossa ligação com a arte. Wesley, que é um artista, tem um trabalho voltado para música, tem um trabalho para literatura, né? Voltado para literatura. A gente está aqui já, inclusive, mostrando aqui para os nossos web espectadores o livro Coração Enraizado, Pensamento Elevado em Equação Poética. O livro que o Wesley lançou em outubro do ano passado, está fresquinho aí, agora está conseguindo, graças a essa reabertura, graças à melhora significativa dos números da pandemia, circular e falar mais sobre esse trabalho. Sim, com certeza. Agora nós estamos num momento assim que estamos voltando, né, nos eventos presenciais. Então, eu estou retomando com a divulgação do livro. Como você disse, né, o Coração Enraizado, Pensamento Elevado em Equação Poética. Esse é um livro que eu escrevi ele num período assim, um pouco antes de iniciar a pandemia. Lá em meados de abril de 2019, eu comecei a escrever ele. A gente nem imaginava que ia viver uma pandemia. Nem imaginava. E essa pandemia influenciou em muitas coisas, assim, da forma de visão de vida. E tem influências do que eu senti naquele momento, que eu refleti no livro também, né? Isso teve a inspiração para ajudar na escrita. E o mais interessante é que o livro ele começou de uma forma despretensiosa. Eu não tinha uma intenção de lançar esse livro em específico, né? Na época eu estava com um projeto musical, cheguei a gravar em São Paulo, um single, gravei em estúdio. E aí certo dia assim, eu estava na estrada, próximo à Águas de Lindóia, e todos aqueles acontecimentos que eu estava sentindo naquele momento, as reflexões, fizeram com que eu pegasse o bloco de nota do meu celular e começasse a escrever a respeito daquilo que eu estava refletindo naquele momento. E aí eu escrevi aquele conteúdo. E quando foram passando os dias, eu vi que eu continuei escrevendo, mas não era numa forma de música, né? Que os métodos de composição musical e de composição da poesia escrita sem ser com melodia tem uma diferença, pelo menos no meu processo criativo. E aí tinha muito material, né? E eu fui
fui lendo, né, no meu celular, e chegou determinado momento que eu falei, não, eu vou passar pro computador, porque vai que eu perco esse material aqui, né? E aí, quando eu fui organizando tudo aqueles textos no computador, eu vi que tinha muito conteúdo. E aí eu falei, bom, tem bastante conteúdo, eu acho que eu vou apresentar ele para as pessoas de alguma forma. E ainda não era na intenção de ser um livro. E quando eu estou compondo, é muito visual para mim. Eu tenho um cenário assim na minha cabeça de formas visuais para dar mais contraste do que as palavras dizem. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou unir esse universo de poesia com parte musical e com a parte visual. Então eu compus uma melodia em cima do primeiro poema que eu escrevi na estrada, que é o chamado Coração. Escrevi o roteiro e eu fiz a filmagem dele. E aí eu fiz o lançamento na internet, né? Mostrei para as pessoas o que eu estava produzindo e teve uma recepção assim bem agradável por ser poesia, né? A gente vê que geralmente não é do gosto de muitas pessoas a poesia em si. E aquilo me animou e aí eu continuei escrevendo aquele conteúdo. Eu falei, não, então agora eu vou focar para fazer um livro com esse conteúdo que eu tenho. E aí depois do clipe Coração eu fui lançando mais clipes em forma de uma saga poética audiovisual, dando sequência. Cada clipe ele continua de um para o outro, né? Depois do clipe Coração eu lancei o Renovo, depois eu lancei o Arriscado. E aí eu falei, não, então agora que eu estou projetando para fazer um livro, eu vou fazer dentro de todos os parâmetros legais, né, ao que tange, o que caracteriza uma obra literária nesses padrões legais. E aí eu fui unindo todos aqueles arquétipos para criar o livro Coração Enraizado, Pensamento Elevado em Equação Poética. Que legal! Muito bom, hein? Tem bastante assunto ainda pra gente falar daqui a pouquinho. Uma hora vai ser pouco. Vai ser. Agora já não temos mais uma hora. Já estamos, inclusive, no horário do break Vamos comercial. para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Eu vou, inclusive, compartilhar com os nossos ouvintes, nossos web espectadores, um poema do Wesley Poison, que faz parte do livro Coração Enraizado, Pensamento Elevado em Equação Poética. O nosso convidado, Wesley Poison, dessa quarta-feira, 20 de abril. Certinho. Deixa eu mandar um abraço aqui pro senhor Paulo Ávila, que está acompanhando a nossa entrevista. Bom dia, aqui. seu Paulo. E nós Bom dia, senhor Paulo. Vamos pro intervalo, Legal. Então? E Daqui a pouquinho a gente volta. É rapidinho. Continue com a gente. O programa Papo Sob Medida volta já. Master Web Rádio. De volta com o programa Papo Sob Medida. E esse intervalo tá bem descontraído aqui. É isso aí, o papo não para. Aqui na Master Web Rádio. Lembrando os nossos ouvintes que é muito importante ter a presença de vocês também nas nossas redes sociais, facebook.com/Master Web Rádio Oficial, também o Instagram da Master Web Rádio, onde você acompanha os registros aqui dos bastidores da nossa programação, acompanha a divulgação da nossa programação, dos entrevistados que estarão aqui conosco ao longo da semana. Isso. Então, acesse, curta, compartilhe, siga as nossas redes sociais para você ficar por dentro aqui do trabalho de toda a equipe da Master Web Rádio. Lembrando que tem ainda o nosso site para você conhecer todo mundo que faz a nossa programação. Exatamente, masterwebradio.com.br. Facinho, né? Facinho. E, inclusive, pelo site você também consegue ouvir a gente, tá bom? Pessoal, estamos de volta aqui com o Papo Sob Medida, recebendo hoje o Wesley Poison, que é artista, tem um envolvimento, tá lançando um projeto, né, conforme ele estava contando pra gente no bloco anterior, que mescla música, que mescla literatura, que mescla poesia. Estou aqui com o livro Coração Enraizado, Pensamento Elevado em Equação Poética. E quando eu peguei o livro, né, agora há pouco aqui, antes da gente entrar na nossa live, me chamou a atenção a beleza da capa. Wesley, muito bonita a capa, cores muito vibrantes, né? Vamos explicar para quem está acompanhando a gente como é que foi esse processo de produção dessa capa. Certo. Então, como eu disse, o primeiro poema do livro, ele nasceu assim literalmente na estrada, né? No movimento. De forma despretensiosa, despretensiosa, né? Isso.
E então o movimento ele tá atrelado, por exemplo, a Terra ela gira em torno do Sol, possibilitando as 4 estações dentre os aspectos específicos para que isso aconteça. Nós, enquanto seres humanos, nós passamos por essas estações, e quando eu digo isso eu me refiro no nosso estado de consciência. Nós temos os nossos momentos de inverno, os nossos momentos de primavera, verão, e quando eu escrevi esse livro eu estava naquele momento de outono para inverno, naquela melancolia, que foi quando nasceu o Coração. E aí, como eu disse que teve bastante material conforme eu fui escrevendo, eu vi que aquilo tinha uma sequência, tinha um eixo temático. Então esse movimento, as estações, me remete como nós originamos aqui no planeta Terra, fazendo uma analogia de uma árvore, por exemplo, né? Nós originamos como uma semente, nós nos desenvolvemos nesse ciclo da vida, as nossas vivências, e dentro desse desenvolvimento é uma oportunidade de enraizar o nosso coração com as vivências e elevar a nossa mente, que seria os nossos pensamentos, né? E tornar esses dois mundos, o coração e mente, como um todo unificado. Como que eu torno coração e mente como um todo unificado? Transitando entre eles, não ficando só entre um ou só entre o outro. Então veio essa premissa de coração enraizado, pensamento elevado em equação poética, porque eu enraizando meu coração e eu elevando essa mente, eu consigo fortalecer a minha estrutura, como que nada me derrubasse, né, com as raízes profundas, e eu elevo os meus pensamentos como se fossem pássaros, né, que deixam as minhas sementes, que seriam esses pensamentos, como os meus rastros de vida. Então aí que veio essa ideia do título do livro, né? E aí o pessoal me pergunta, mas por que isso está em equação poética? A matemática, ela está presente em todas as coisas. Nós vemos que tudo eles têm as suas formas, leis, grandezas. É verdade. Medidas. As medidas. E conforme as equações vão sendo desenvolvidas, nós vamos tendo como representar as coisas. Eu sempre cito o exemplo de Albert Einstein, que ele, certo dia, ele começou a imaginar uma pessoa viajando ao lado de um raio de luz, e ele parou para pensar assim, nossa, mas como que essa pessoa enxergaria esse raio se ambos estivessem na mesma velocidade? Então, a partir de muito estudo vindo dessa observação, ele desenvolveu a equação da equivalência entre a matéria e a energia, que é o E igual a mc ao quadrado, e então toda essa ideia de desenvolver equação pelos estudos, pelas observações, vem uma inspiração de que nós podemos desenvolver a nossa equação poética de si, desenvolver a nossa autonomia de pensar por si, de sentir por si. Aí está ligado também o arquétipo do coração enraizado, pensamento elevado. Então nós vamos unindo elementos com as nossas vivências para criar a nossa equação poética, chegar em resultados que servem para nós. E quando eu digo isso, não necessariamente o que serve para um pode servir para o outro. Tanto que eu cito em um poema, o que para um funciona, para outro pode ser que não equaciona. Cada um vive o seu verso. Então é sobre ter essa autonomia de você ter os seus próprios pensamentos, você ter os seus próprios sentimentos, sem você ser uma sombra projetada do que lhe é imposto. E é interessante porque o início da sua fala sobre o título e sobre a capa nos remete à visão holística do ser humano, né? Sim. Que tudo está interligado ali, a questão emocional, com a questão espiritual, o pensamento, que está ligado, por sua vez, também à saúde física. Então é interessante essa visão, porque é uma visão muito defendida por especialistas e cada vez mais comprovada, né? Com de certeza. Que nós somos a junção de muita coisa, Isso, da importância do equilíbrio de tudo isso. Essa ligação entre as pessoas assim é pregada até na própria física quântica, né? Que os seres humanos estão conectados, interligados, né? Legal, muito bom. Conforme eu prometi no bloco anterior, então vamos compartilhar aqui com a nossa estimada audiência o texto do livro do Wesley, Coração Enraizado, Pensamento Elevado em Equação Poética. Coração. No correr da estrada, a luz apagada já fulgura, na vastidão azul se mistura. É então quando opõe, a lembrança contrapõe. No momento tudo esqueço, o que mereço?
refeitas pegadas, cinzas queimadas, lá atrás em desamparo, mais placas nas frentes vastas. Haveria alguma direção que existisse amparo? Sem camada da tela projetada, não sei se mais me vê ou se um dia viu, mais que a cena de TV que já assistiu. E quando mais nada sobrar, potencializada a equação do verbo amar? No acabar, no após e durante, cada pegada escaldante, mesmo que pareça fora de alcance, a miragem de real nuance. Murmúrio em ecos tão perto, tornaria fértil o deserto? Eu procurei por caminhos esvanecidos, a maior parte, meu sangue em forma de arte, descalço em cacos entorpecidos, pedaços quebrados de vidros, cortam sem cauterizar. E mais do que vermelho, reflete o atual espelho, pintado o coração, mistura, age, pinta, sem instante ainda é, de cor, ação. Que lindo! Muito obrigado, muito obrigado. Você viu que conforme ele foi passando assim as analogias do que estava escrito, tem muita parte visual, né? O início no correr da estrada, a luz apagada já fulgura. Era um dia assim, como eu disse, foi escrito em abril, né? Aquele início do frio, o céu tá todo azul, e o azul também remete à melancolia, que é o que eu estava sentindo naquele momento. E aí eu faço vários questionamentos da vida em si, né? Eu falo, por exemplo, no trecho, sem camada da tela projetada, não sei se mais me vê ou se um dia viu, mais que a cena de TV que já assistiu. Sobre a ideia assim de que nós temos uma imagem projetada pelas pessoas, só que quando você está despido dessas camadas, você se questionar se realmente estão te vendo da forma que você é, né? Então é muita parte visual. No clipe eu tô com uma tela de televisão assim no meu rosto, num deserto. Eu usei os elementos terra, ar, fogo, água para seguir os clipes, né? Por exemplo, o coração eu fiz ele seguindo na parte de deserto, que é quando o coração se parte, ele tá em busca de sentir as coisas em meio àquele deserto, naquele território inóspito. E aí depois o segundo clipe foi o renovo, eu usei o termo da água, eu falo sobre a liquidez. Por exemplo, o sociólogo Bauman, ele definiria... Zygmunt Bauman, grande sociólogo contemporâneo. Grande sociólogo, ele fala muito sobre a modernidade líquida, onde as coisas assim facilmente se desprendem, facilmente elas se juntam como se desprendem, né? Hoje tudo é líquido. Então, em Renovo, eu falo muito disso, da modernidade líquida, das coisas escaparem facilmente das nossas mãos. E aí, dentro dessa liquidez, assim, que metaforicamente tenta nos afogar, é sobre você emergir sobre essas águas e você ter a sua renovação. Tem um trecho muito impactante que eu gosto muito, desse poema do Renovo, troco de pele como serpente que cresce e em dor que se perdeu não mais perece. Então fala sobre essa ressurreição. Aí depois do Renovo eu segui no clipe do Arriscado, que a partir do renascimento você vai vai respirar aquele ar novo das vivências, dos riscos. Eu faço muito trocadilho da palavra também nos poemas com colchetes, que aí também está a junção das ciências exatas, né? Que as palavras equacionando, dão a entender mais do que parece. Então, no Arriscado são esses riscos de se viver, de se arriscar no mundo, né? Você traçar a sua história, respirar o ar do riscado, que é de criar a sua história, e isso seria arriscar. Então, aí eu fecho essa primeira trilogia dos clipes. E aí eu sigo num quarto clipe, que aí se torna a saga poética, que seria o Enquadro. O Enquadro, ele tem um significado assim muito forte para mim, porque ele é muito... real na vida de todo mundo. No clipe eu usei o elemento do fogo, que é como se nós tivéssemos a nossa imagem queimada pelas pessoas conforme a conveniente dedução delas. Por exemplo, eu tô vagando assim no início do clipe numa estrada com uma tela de um quadro, com várias mãos segurando em volta de mim, o meu rosto atrás. Então eu tô passando por esses leilões, entre aspas, os leilões assim que as pessoas me levam.
metaforicamente, artisticamente, né? As pessoas criam uma imagem dos outros e aí eles vão seguindo por vários leilões, vendendo essa imagem das pessoas e queimando os filmes das pessoas, né? Hoje nós vemos que é muito difícil agradar todo mundo, sempre foi difícil agradar. Nem Jesus Cristo conseguiu, né? Mas está cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil, então. E nós vemos assim, nessa dificuldade de agradar as pessoas, nós vemos muitos grandes talentos, muitos seres humanos incríveis que acabam se diminuindo, acabam desistindo daquilo que sonha por conta da opinião, por conta do medo de passar por esses leilões. Então é sobre ter essa emancipação nesse leilão de cada estação. Tem um trecho que eu cito em Enquadro que eu falo: olhe para mim, olhe dentro de mim, olhe além de mim. Trago brasas num louco sonho súbito, acendo-me da mente em óbito nas mãos que queimam para me apagar. Então é sobre essa ascensão nesse leilão do filme Queimado, né? Como você disse, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Nós vemos na nossa história, né? Muitas pessoas perderam as suas vidas por conta de trazer ideias que naquele momento eram consideradas como uma ameaça aos padrões sociais da época. Olha, por exemplo, Sócrates. O Sócrates foi condenado ao suicídio por conta de trazer pensamentos que faziam os jovens pensarem, trazia ideias que faziam eles questionar. Então aquilo foi uma ameaça para a sociedade da época e eles condenaram ele. Olha quantas pessoas morreram na Inquisição, mulheres inocentes foram queimadas vivas, acusadas de bruxaria por conta da ignorância da época. Tanto que eu trago essa ideia na continuação também do Enquadro, que foi o dormente, que aí eu faço o trocadilho da palavra também da dor e mente, que isso me leva num estado de dormência. Então eu estou vagando numa floresta assim, falando sobre a fechada mata do pensamento. Quando o meu pensamento se fecha como uma mata, eu vou engolindo toda a ignorância que eu vou criando dentro das minhas vivências. Aí no clipe eu trago um prato assim com essas ignorâncias, com coisas assim que matam a nossa essência, escrita no papel. Por exemplo, a ignorância, a autodestruição, não questionar. E aí, literalmente, eu vou comendo aquele papel, claro, não engulo o papel, mas representando artisticamente, eu vou comendo tudo aquilo que eu vou ingerindo nas minhas vivências. E aí, no fim do clipe, eu entro num estado de dormência por conta disso. E é a realidade, conforme nós vamos engolindo todos esses sentimentos, todos esses sapos, engolindo sapos do dia a dia, cobras e lagartos. Exatamente, né? E nós entramos num estado de dormência. E aí no clipe eu finalizo dormindo, né? E o próximo clipe agora, que eu já tenho algumas cenas filmadas, que eu vou fazer o próximo lançamento, vai ser o Mecanicidade, que no próximo bloco eu explico sobre ele. Que legal! Muito bem, bacana, né? Merece mais aplausos aqui. Uma leveza de programa hoje. É isso aí. No próximo bloco a gente já deixa também o canal do YouTube para você que quiser acompanhar esses clipes, que ficou curioso. As redes sociais do Wesley, para você que quiser também saber mais sobre esse trabalho tão bacana. Daqui a pouquinho a gente volta. Aguenta aí rapidinho aqui no intervalo. Continue com a gente. O programa Papo Sob Medida volta já. De volta com o programa Papo Sob Medida. Voltamos, Aline Falassi. De volta com o Papo Sob Medida dessa quarta-feira, 20 de abril. A gente recebendo aqui no estúdio da Master Web Rádio com muito carinho. Wesley Poison, eu até falei no início do programa Wesley Poison, eu tenho um problema com acentos, e depois que eu coloco na minha cabeça o acento, a gente nem tinha conversado sobre a pronúncia do seu nome, né? É difícil desconstruir essa percepção, mas a gente está recebendo aqui no estúdio Wesley Poison, que é artista, inclusive eu estava lendo aqui na apresentação, né? Do autor no livro que ele lançou em outubro do ano passado, Coração Enraizado, Pensamento Elevado em Equação Poética. Bem interessante, né? Wesley Poison é compositor, cantor, desenhista e poeta brasileiro. Apaixonado pela junção das ciências exatas e humanas,
Formou-se em engenharia civil e teve artigos científicos aprovados em congressos de âmbito nacional e latino-americano, resultando em convites para publicar em revistas científicas dos Estados Unidos. O que me chamou a atenção nessa sua apresentação é que a escrita científica, ela é extremamente técnica. Sim. Eu considero difícil, de difícil confecção, porque tem muitas regras, você não pode falar por si só, né? Tudo tem que ser referenciado ali em outros autores, em outros teóricos. E aí, de repente, você faz um trabalho que é totalmente livre, que é o trabalho literário no campo poético. Como é que é transitar por esses gêneros tão diferentes? Certo. Então, a linguagem científica, ela tem todo uma parte de pesquisa, como você disse, tem todo um embasamento, é um campo de pesquisa muito grande. Sim. E aí, por exemplo, eu citei do Einstein, conforme as observações e muito estudo, ele desenvolveu a equação da equivalência entre a matéria e a energia. E aí, esse tema livre que você falou sobre transitar entre a parte literária com a científica, aí eu criei a equação, o termo da equação poética, que diante das nossas vivências, das observações, das pesquisas, entre aspas, que nós vamos fazendo na nossa vida todos os dias, nós vamos chegando em resultados que eles vão ser úteis para nós mesmos. Também, como eu falei no começo do programa, que cada um tem a sua equação poética. Então eu fui criando, assim, relatando tanto vivências próximas, próprias, né, quanto ao meu redor, o que eu fui observando no dia a dia e tendo visões assim de vida que me fizessem criar rumos para eu seguir dentro do que eu estou pensando por mim mesmo, né, sem ter essa manipulação de pensamento e sem ter a manipulação de sentimento. Então, aí que tem toda essa analogia também com a ciência, né, de você pesquisar, de você vivenciar aquilo, chegar em resultados, em dados. Então, é uma jornada que, por exemplo, eu ainda não cheguei no resultado da minha vida. O resultado a gente chega no fim da vida, né, depois que morre. Só que é o resultado dos meus momentos ali. De cada momento eu vou avançando. Nós vamos avançando um nível a cada passo da vida. Tanto que a nossa finalidade no fim da vida é chegar do outro lado maior do que viemos. Então é esse renascimento, esse aprendizado que nos faz... A evolução que nos faz crescer. E por vezes, assim, crescer não é um sinônimo de agradável. Nós passamos por momentos difíceis, momentos ruins, e não estamos isentos desses momentos. Eu gosto de falar muito do termo de felicidade também. O pessoal me fala assim, olha, você começou o livro na melancolia, você chegou na felicidade no final do livro. E aí eu falo que a felicidade, ela não é algo perpétuo, permanente, ela é aquela condição eventual daquele momento que nós vamos sentindo depois de passar pelos momentos tristes. Eu passei por aquele momento triste sem pular ele, e por eu vivenciar aquele momento de tristeza, aquele momento de escuridão, aí que eu vou saber valorizar o que é a alegria, o que é a luz. A partir disso, eu tenho um dia assim específico da criação do livro que eu acho bem marcante. Um dia, foi uma manhã, foi bem no início assim do livro, uma manhã bem cedinho de domingo, mais ou menos umas 6:30 da manhã, eu estava sentado assim no meu jardim, na minha casa, e aí a minha pincher veio do meu lado, assim, sentou perto de mim, sabe? Ficou fazendo aquele carinho que cachorro faz na gente, né? Sim, aquela interação gostosa, né? E aquilo para mim foi um momento de felicidade tão grande que eu associei aquilo como o nirvana, né? O nirvana é o momento da paz absoluta, né? Daquele sentimento absoluto de tranquilidade. E para mim foi aquilo. Então eu vejo que, eu tendo em mente que nada é absoluto, perpétuo, aquele momento em específico foi uma compilação de um nirvana, por exemplo, de uma alegria muito forte. E na vida é isso, nós vamos tendo esses momentos de felicidade, mesmo que tenhamos momentos de tristeza, momentos de melancolia, momentos de ira, raiva. Tanto que isso foi um dos pontos de reflexão que inspirou o meu sobrenome artístico, Poison.
nós aqui na Terra, enquanto seres humanos, nós vivenciamos os momentos dualistas, né? As condições que nos é dada enquanto seres humanos, como a alegria, a tristeza, o amor, o ódio. E esses elementos, assim, quando eles são equacionados, eles produzem um veneno que ele pode matar a gente, como também dá vida produzindo um antídoto, porque passando por aquilo, a gente reflete sobre aquilo, sobressai, ou seja, é o antídoto. Então, daí que veio o nome artístico Poison, que é a tradução do português é veneno. E eu achei que ele soa melhor como Poison. Legal. Muito bacana, bom. Né? Estou aqui prestando atenção no Wesley, assim, faço minhas reflexões em poucos segundos e fica tudo bacana, tudo maravilhoso. Que bom. Bacana, não, de verdade. Temos participações, Obrigado. Tina? Não podemos esquecer de mandar um abraço pro nosso amigo que está sempre ligado com a gente, nos cobra. Falou, eu estou vendo vocês e ouvindo também, Luiz Ângelo, da Rádio Libertas. Nosso querido colega da Rádio Libertas FM, que foi colega nosso também na Difusora AM. Exatamente. Luiz, um abraço para você, viu? Eu trabalhei com o Luiz Ângelo lá na Libertas, um querido colega. Isso, eu conheci o Luiz Ângelo justamente na Rádio Difusora, né? Difusora. A gente trabalhou lá. Mandar um abraço também pro pessoal da Onda Poços, o Carlinhos Boca, o Reina. Gente a Moniquinha. Aline, o Francis. Boa. É verdade. A galera muito boa lá, Matheus Luiz. Deixa um abraço para todo mundo aí, para toda a equipe da Onda Poços, para todos os nossos colegas que fazem o rádio em Poços de Caldas e no Brasil, não é verdade? Esse muito veículo bom. aí que se reinventa a cada década. E mandar abraço para minha querida esposa Alessandra Imperatriz, que está sempre acompanhando nossas entrevistas também. Legal, um beijo, viu, Ale, para você. Lembrando que não teremos a nossa programação ao vivo amanhã, em função do feriado. Mandar um abraço também pro pessoal da pizzaria Bela Capri, que está aí com a parceria com a ADFIP. Então, nessa quinta-feira, você comprando a sua pizza, você estará contribuindo com a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Faça seu pedido pelo aplicativo gratuito ou diretamente na loja ali no Posto Avenida. Deixar um abraço aí a toda a equipe da Bela Capri nessa ação importante, Bela Capri, que também é parceira aqui da Master Web Rádio. Em breve teremos aí novidades. Novidades aí, hein? Parceria total. Para os ouvintes, né? Para os nossos queridos ouvintes. Em breve teremos aí uma campanha bastante bacana, uma promoção aí para agitar a nossa programação. Espalhando cada vez mais. Aguardem. Aí a oportunidade das pessoas saborearem a deliciosa pizza da Bela Capri. Viu? Boa, né, China? Demais. Já experimentou, Wesley? Não, ainda não experimentei. Vale a pena, é boa. Olha, modéstia à parte, eu tenho assim as minhas... eu tenho assim é bem aguçado em mim os sabores de alimentos, né? Isso mostra o quanto eu sou fortinho, viu? E quando e amante de pizza, quem não gosta de pizza, né? Mas olha, vai por mim, Wesley. Quando eu falo que a pizza é boa, é porque é boa mesmo. É boa. É de comer rezando. Podem jogar confetes, que eu gosto. Podem jogar confetes. Como diz a senhora Alessandra Imperatriz, é de comer rezando. Comer rezando, viu? Demais. Pessoal, um lembrete importantíssimo. Segue a vacinação contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta de que a procura pela terceira dose e pela quarta dose está baixa, está abaixo do previsto. E manter essa vacinação em dia é fundamental para a gente continuar mantendo os bons índices relacionados a número de novos casos e a números de óbitos. Então depende de cada um de nós. Olha aí na sua carteirinha se já está na hora de tomar a terceira dose. Para quem tem mais de 70 anos já está disponível o reforço da quarta dose. Procure o centro de vacinação da Covid-19 no Espaço Cultural da URCA e vacine-se. Ninguém quer voltar a viver o que a gente viveu nos últimos 2 anos. A gente está aqui com o Wesley, né, que é um artista e que sentiu isso na pele. E agora a gente está podendo ver essa retomada, né, dos eventos, das apresentações, dos encontros. Então é muito importante a gente manter essa consciência coletiva, porque depende de cada um de nós. Tá dado aqui o recado. Wesley, quem acompanhou a nossa live, lembrando que ela fica disponível depois no Facebook para quem quiser assistir, compartilhar, rever. Quem está acompanhando a gente agora e ficou com curiosidade em conhecer os seus clipes, o seu trabalho, vamos deixar aqui as referências? Opa, vamos lá.
Os clipes, eles estão disponíveis no meu canal do YouTube, Wesley Poison, só digitar o nome que já aparece tudo lá. Aparece os clipes das poesias, aparece as entrevistas que eu gravei até agora explicando sobre o livro. Bastante conteúdo de entretenimento lá. E a parte mesmo. Tem bastante. Tem bastante coisa. E o livro ele pode ser adquirido pelas minhas redes sociais, também Wesley Poison. É só entrar em contato comigo, que aí eu passo todo o procedimento para aderir ele. Legal. Lembrando que Wesley é W-E-S-L-E-Y e Poison é com I e N de navio no final. Então, só para... Também na nossa live tá a grafia correta do nome, né? Nas nossas redes sociais você também acha, né? A gente marca o Wesley nas nossas postagens aqui logo após o encerramento do nosso programa. Então, fica fácil para você conferir esse trabalho desse artista. Wesley, você é Poços Caldense? Na verdade, eu não nasci em Poços de Caldas. A história do meu nascimento assim é bem curiosa. O médico que ia fazer a operação da minha mãe, ele é lá de Campestre. Então eu fui em Campestre para nascer e aí voltei para Poços. Na minha certidão tá Campestre, uma cidade que eu tenho muito carinho, muito amor. Que legal. E morei praticamente a vida toda aqui em Poços. Houveram momentos que eu já morei em outras cidades, mas a maior parte da minha vida foi aqui em Poços de Caldas. Que legal, mas é da terra, né? É de Campestre, mas é de Poços de Caldas também. Manda um abraço à nossa audiência em Campestre também, né? Os nossos amigos lá em Campestre, bacana. Maravilha. Legal, Wesley, a gente fica muito feliz. A gente sempre abre aqui no Papo Sob Medida, né, espaço para os artistas locais. E a gente sempre fala isso, né, China? Como que a gente se surpreende com tanta diversidade de produção cultural, com tanta gente boa fazendo arte na nossa cidade. E a gente fica muito feliz e honrado em poder contribuir para que outras pessoas conheçam essa riqueza que nós temos. E você faz parte disso. Eu fico muito lisonjeado, fico muito honrado esse espaço que vocês dão para a arte em geral, dentre vários outros assuntos políticos, assuntos de âmbito do cidadão da cidade, né? Diversos assuntos, mas também dando espaço para arte, para música, para teatro. É muito importante assim, essa divulgação. Porque, como você disse, na nossa cidade nós temos pessoas muito talentosas, com trabalhos assim muito bons. Então, esse espaço ele é de suma importância para nós artistas. A gente fica muito feliz. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pela sua presença, né, pela sua gentileza em estar conosco hoje aí nessa véspera de feriado. A gente vai continuar acompanhando o seu trabalho. Conte com a gente aqui para divulgar sempre que você fizer algo que precise de divulgação. E volte sempre. O convite já fica aberto aqui para uma próxima. Muito obrigado. Nossa, com certeza. Vou voltar assim, vou voltar com projetos novos, né? Como eu disse na entrevista, o próximo clipe agora do livro vai ser o Mecanicidade. Vai ser a continuação do Dormente. Eu vou fazer uma reflexão assim de nós, como enquanto seguimos o que nos é imposto, nós vamos chegando num estado mecânico, né, naquela obsolescência, no piloto automático. E aí dentro desse mundo mecânico, a minha máquina viu de forma diferente as coisas, a máquina sentiu, a máquina pensou, então ela imaginou além daqueles portões da mecanicidade. E nesse tema que eu vou seguir o clipe. Então da parte do livro será esse, só que eu também já estou compondo músicas cantadas, que eu quero ver se até no fim do ano assim eu lanço pelo menos um single com um clipe de música cantada. Que Vai legal. ser um prazer vir Muito aqui. bom. Legal. Já está convidado para voltar aqui com esses novos projetos, viu? Obrigado, uma honra. Obrigada, Wesley. Valeu. Obrigada a todos, muito obrigada, né, a todos os nossos queridos ouvintes, queridas ouvintes, aos nossos apoiadores comerciais e à equipe da Master Web Rádio por mais essa oportunidade. Cuidem-se no feriado e ouçam a Master Web, que a Master Web está 24 horas no ar. Valeu, China. Tá dado o recado. Valeu, Aline. Obrigado, Wesley. De nada. Tchau, gente. Um abraço para vocês que estão nos acompanhando aí. Valeu, gente. Legal. Até sexta-feira. O bate-papo informativo da Master Web Rádio. Papo sob medida. Master Web Rádio.